Você não percebe exatamente quando começa. Não há um dia marcado no calendário, nem uma decisão clara. Apenas acontece. Um pouco mais de esforço aqui, um favor ali, um silêncio engolido para evitar conflito. Você começa a dar mais do que recebe, sem nem perceber que cruzou essa linha. No início, você diz a si mesmo que é temporário, que as pessoas vão perceber, que alguém, em algum momento, vai dizer obrigado com verdade nos olhos. E isso basta. Ou pelo menos parece bastar, por um tempo. Você se torna a pessoa confiável. Aquela que resolve, aquela que não diz não, aquela que aguenta. Quando algo dá errado, chamam você. Quando algo dá certo, seguem adiante sem olhar para trás. E você fica ali, recolhendo os restos, organizando o que sobrou. Você aprende a fazer tudo em silêncio, a não reclamar, a não pesar o ambiente com o que sente. Aprende a sorrir quando está cansado e a responder, está tudo bem, mesmo quando algo dentro de você já não está. Há dias em que você chega em casa com o corpo cansado, mas é a alma que dói mais. Você se senta, olha para o nada e sente um vazio difícil de explicar. Não é tristeza escancarada, é algo mais quieto, uma sensação de ser invisível. Você se pergunta às vezes se está fazendo algo errado, se talvez esteja esperando demais das pessoas, se talvez a culpa seja sua por dar tanto, mas logo se corrige. Você só fez o que achava certo, ajudou porque podia, ficou porque era necessário, e então chega aquele momento. Não vem com barulho, vem com silêncio. Um dia em que você percebe que se desaparecesse por um tempo, quase ninguém notaria. As mensagens parariam, as ligações cessariam, o mundo seguiria. Isso não te deixa com raiva, deixa cansado. Um cansaço profundo que não se resolve com descanso. Um cansaço de alma. Um cansaço de quem deu tudo e não foi visto. Você começa a fazer menos barulho, fala menos, espera menos. Não porque deixou de se importar, mas porque aprendeu que esperar reconhecimento dói mais do que aceitar o silêncio. Há noites em que você deita e fica olhando para o escuro. Revê tudo o que fez, cada escolha, cada sacrifício, cada vez que colocou alguém à frente de si mesmo. E a pergunta volta, insistente. Valeu a pena? É nesse ponto que a fé é testada. Não aquela fé bonita, falada em voz alta, mas a fé crua, silenciosa, que só existe quando não há aplausos, nem respostas, nem sinais claros. Você continua, não por força, mas por convicção. Algo dentro de você diz que desistir agora seria perder mais do que já perdeu. Então você segue, um dia de cada vez, um passo curto, um silêncio a mais. As pessoas seguem vindo até você. Pedem ajuda, pedem tempo, pedem compreensão, e você ajuda, mesmo cansado, mesmo ferido, porque esse é quem você é. E mudar isso pareceria trair a si mesmo. Mas há um peso acumulado, um peso que não aparece no rosto, mas se instala no peito. Você começa a sentir que está carregando algo que ninguém mais quer carregar, e ninguém percebe. Você ora, não com palavras bonitas, ora com pensamentos soltos, quase desordenados. Às vezes nem pede nada, apenas diz, eu não sei até quando consigo. E o silêncio responde. Não há sinal imediato, nenhuma mudança visível, nenhuma reviravolta repentina. Só o mesmo dia seguinte, as mesmas responsabilidades, as mesmas pessoas esperando de você. Você aprende algo duro. Fazer o bem não garante reconhecimento. Ser justo não garante justiça imediata. Amar não garante retorno. E ainda assim, você continua. Porque, no fundo, você não está fazendo apenas pelos outros. Está fazendo porque acredita que isso tem valor, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém diga nada. Há um dia específico, você lembra, um dia em que algo pequeno acontece, uma atitude que te machuca mais do que deveria, não pelo tamanho, mas porque revela algo que você vinha evitando enxergar. Para muitos, você virou obrigação. Nesse dia, você se cala mais do que o normal. Não discute, não explica, apenas aceita. E isso dói,
Dói porque você percebe que deram como certo aquilo que sempre foi sacrifício. Você pensa em parar, em se afastar, em finalmente cuidar de si. Mas também sente medo, medo de ser egoísta, medo de decepcionar, medo de deixar de ser necessário. E então, algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. Você passa a fazer o que faz com menos expectativa, não esperando retorno, não esperando reconhecimento, apenas fazendo o que precisa ser feito naquele dia. Esse desapego dói no começo, porque você percebe o quanto esperava, mesmo dizendo que não, mas aos poucos algo se acomoda, uma leveza estranha, como se você estivesse devolvendo aos outros a responsabilidade de ver. Você começa a entender que o reconhecimento que você buscava talvez não fosse das pessoas. Talvez fosse apenas a certeza de que sua dor não era invisível. E é aí que a fé entra de outro jeito. Não como promessa de recompensa, mas como descanso. A ideia de que, mesmo quando ninguém reconhece, alguém vê. Você não sente isso como emoção forte. Sente como um alívio, calmo, uma aceitação. Como se dissesse a si mesmo: tudo bem se ninguém notar. Eu sei o que fiz. E Deus sabe também. As coisas não mudam de repente. As pessoas continuam sendo quem são. Algumas seguem ingratas. Outras, simplesmente distraídas. Mas você muda. E isso muda tudo. Você passa a escolher melhor onde coloca sua energia. Não por amargura, mas por sabedoria. Aprende que dar tudo para todos é uma forma lenta de se perder. E, curiosamente, é quando você para de implorar por reconhecimento que ele começa a surgir. Não sempre, não de todos, mas de onde você menos espera. Um gesto simples, uma palavra sincera, um olhar que finalmente vê. E mesmo quando isso não acontece, já não dói como antes, porque você entendeu algo fundamental. O valor do que você faz não diminui só porque ninguém agradeceu. A bondade não perde o valor no silêncio. Você olha para trás e percebe que sobreviveu a muita coisa sem aplausos, que continuou de pé, mesmo sendo esquecido, que escolheu não endurecer o coração. Isso não te tornou fraco, te tornou profundo, te tornou alguém que sabe o peso real das coisas. Hoje, quando você ajuda, ajuda com limites. Quando fica, fica por escolha. Quando se cala, não é mais por medo, mas por paz. E se alguém perguntar por que você continua fazendo o bem num mundo ingrato, você talvez não saiba explicar. Apenas sente que esse é o seu caminho. Você aprendeu que nem toda colheita é pública. Algumas sementes crescem no escuro e não precisam ser vistas para serem reais. Quando ninguém reconhece, Deus reconhece. Não com palavras audíveis, mas com sustento silencioso, com força para continuar, com paz para não se perder. Você ainda se cansa, ainda sente, ainda se decepciona às vezes, mas agora sabe, sua dor não é inútil, seu esforço não foi em vão. Talvez o mundo nunca te aplauda, talvez algumas pessoas nunca entendam, mas você não vive mais esperando isso. Você vive sabendo que, mesmo quando ninguém viu seu esforço, ele foi visto. E isso basta.